Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia, bom dia, bom dia. 25 de junho, 7 horas, 12 minutos. 25 de junho, 7 horas, 12 minutos de 2024. Atenção, atenção. 30 anos em 1º de julho. 30 anos. Que é o evento que reúne a realização do Plano Real. O Plano Real, ele foi elaborado por um economista proprietário da fábrica Estrela de brinquedos, senhor Funaro, Dilson Funaro. O senhor Funaro estabeleceu todas as diretrizes operacionais, como se opera a compensação da URV com relação à dolarização à época do grande roubo processado que faliu o Brasil 5 vezes na administração elaborada com um completo desequilíbrio financeiro que levou ao senhor Funaro, presidente da empresa Estrela, economista, a nos convidar para fazer a tabulação financeira por 60 agências de inteligência que descobriu uma grande trama elaborada desde a época do Sarney até o procedimento que hoje finda, que chegou até Michel Temer-Lula, e que, claro, se prolonga agora querendo fazer de uma forma, vamos dizer assim, meteórica, do governo Lula vigente no momento, que é o default a ser entregue as propriedades do Brasil à China, e também ao conglomerado de 10 mil fazendas do narcotráfico. Esse posicionamento, que na época da sua elaboração nos tomou a que as 60 agências de inteligência viessem a proteger o Brasil, porque o Brasil sempre foi e será o celeiro do planeta, ou seja, ele é o fornecedor de alimentos, em que a ambição estava voltada efetivamente para
adquirir as terras do Brasil. Sempre foi isso. Desde a época de Dom Pedro, os franceses, os holandeses, sempre quiseram usufruir do poder do tomar as terras do Brasil. Então, o senhor Funaro, economista, ele estabeleceu contato com 60 agências de inteligência através de um proposto. E este proposto foi ouvido por 60 agências de inteligência com os seus especialistas em tributação. Elaborado todo este procedimento, foi entregue à época para que a fundação que estava no procedimento de um grande economista brasileiro já falecido, ele, em momento algum, nos rejeitou no posicionamento logístico tributário e foi entregue. Então, ao falecer o presidente, à época, o do Tupete, foi estabelecido que alguém deveria tomar um posicionamento. Dilson Funaro também, ele veio a ter problemas de saúde, direto assim, ninguém entendeu como que ele adoeceu, e ele teve que ser levado para um hospital, e veio todo este posicionamento de incapazes que tomaram as diretrizes de dizer que o Plano Real foi elaborado por eles. E não foi. O Plano Real foi elaborado por Dilson Funaro, que trabalhava na fábrica Estrela e que recebeu todas as orientações dos seus logaritmos, log de 3, log de 10, toda a parafernália de multiplicação, divisão, que a dolarização da moeda ficou que o real valeria $1. E ao fazer essa dolarização, comprometeu as reservas e todas as pessoas da noite para o dia descobriram um valor que já não existia mais, que era R$100. R$100 era uma moeda muito forte, muito forte. E esses R$100 tinham um valor de compra quantitativo, ao qual era valorizado, e você fazia o supermercado de todo mês. As pessoas começaram a fazer supermercado de todo mês, não tinham o costume de comprar diariamente no supermercado. E isso levou a uma inflação no Plano Real, através da implantação deste sistema. Então, eles depreciaram a moeda, ela começou a sofrer a ser depreciada financeiramente o real. E as notas de R$100 pararam de circular. Então o brasileiro não tinha mais capacidade financeira de compra, porque não tinha moeda circulando, porque não foi emitida as moedas, foi feita uma contenção da moeda. Então, a ser feita a contenção da moeda, e o poder aquisitivo do brasileiro de compra tinha sido cessado porque não tinha moedas de R$100, a moeda foi sofrendo sua depreciação com relação ao dólar. Então, não existindo mais o senhor economista Funaro e as 60 agências de inteligência a proteger o território da República Federativa do Brasil, eles simplesmente não sabiam como fazer. Então colocaram vários economistas e todos eles foram investigados de perto. Alguns começaram a fazer contrabando de papel moeda
na fronteira com o Paraguai, passavam carros fortes, cheios de moeda real, para Paraguai. E lá eles trocavam por dólar e deixavam esse dólar na sua ganância. Ministros que eles alegavam que tinham inventado o Plano Real. Então, foram descobertos pela Polícia Federal. Então, quando foram descobertos pela Polícia Federal que vários carros fortes atravessavam a fronteira do Brasil com o Paraguai, e que levou a várias figuras, Pércio Arida, levou a vários outros, os especialistas em campo, à época, fomos ofertar compra e venda de ouro para o economista Malan, que estava estabelecido num prédio pela Rio Branco, ali perto da sede da Marinha, onde ele, operador de insumos, operador de grãos, operador de compra e venda de commodities. Então o Malan nos pareceu até interessante, como se ele estivesse esperando o ingresso ou a visita de agentes especiais, porque eles sabiam que o Plano Real não era de sua propriedade. Então, o ministro Malan nos atendeu e nos perguntou, pois não. Aí fizemos a pergunta, o senhor está interessado em ouro? O senhor quer comprar ouro? Olha, nós temos aqui, trabalhamos com commodities de café, grãos, temos aqui o nosso escritório e estamos pendentes deste posicionamento. Então, nós observamos que ele estava esperando a visita de nós, agentes especialistas, à época, a observar o comportamento do compadrio, desde Sarney, a estabelecer o default, a quebra do Brasil, para provocar a entrega do território da República Federativa do Brasil para a China. Então, quem tomou o procedimento de querer levar para si as benesses da criação do Plano Real foi o Fernando Henrique Cardoso, e chamou todos os economistas, já que eles não tinham capacidade intelectual e muito menos como saber proceder a processar a contabilidade tributária exercida através da URV, eles ficaram atônitos. Então, o único que é um jovem, falava muito, processava bleorragias, ele dizia que ceteris paribus, que um comportamento financeiro estabelecido na ortodoxia, já eram ortodoxos, e que eles tinham a possibilidade de estabelecer o equilíbrio financeiro, eles simplesmente viram que o capital que se encontrava para eles enriquecerem tinha sido confiscado. E eles não entenderam onde estaria este dinheiro. E este dinheiro foi confiscado para não ser roubado por estes elementos que estavam na confraria e na organização. À época não se chamava Foro de São Paulo, nem Grupo de Puebla, mas era da membresia do Fernando Henrique Cardoso, que foi
eleito na época e que justamente havia um comportamento de querer colocá-lo como um baluarte financeiro, o pai do real. E quem tinha criado o plano real foi o senhor Funaro, que trabalhava na fábrica Estrela de Brinquedos, e que ele nos determinou a que nós procedêssemos a acompanhar este processo. Então, fomos colocados na IBMEC para que fizéssemos o acompanhamento das reuniões processadas por todos os interessados que ficaram numa agenda internacional no hotel, no posto 6, em frente à sede do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, para nossa proteção, onde todos expuseram as situações e foi dada uma palestra de como será e como seria o enfrentamento a mais esta guerra contra os usurpadores, os ladrões do Brasil, que começaram desde a época de Sarney até a época de Michel Temer, interrupta pelo senhor Bolsonaro, e que veio a surgir agora nesta cataclisma do Luiz Inácio Lula da Silva, que elaborou um crime sem precedentes, alegando que ele tem o aval do Sarney e do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, quando ele foi visitado pelo suposto Lula, ele descobriu que não era o Lula e segurou na mão dele como se segura na mão de um ladrão, identificado que não é o Lula, e olhando para os olhos dele fixamente, o Lula, ou quem ocupa o lugar dele, na figura, queria soltar a mão e não conseguia, porque o Fernando Henrique descobriu que não era o Lula e, na sua surpresa, declarou que estava segurando a mão de um ladrão. Então, a possibilidade e a publicidade elaborada pela emissora de televisão, que elas têm as mesmas pautas, você pode ver como procede isto, eles pautam ao mesmo tempo, no mesmo horário, nos jornais, a grade a ser transmitida a mesma notícia no mesmo momento, tanto na emissora da TV Globo, quanto na emissora, as outras emissoras. A única emissora que ela faz um contorno de alegar que ela está monitorando todo o restante das emissoras no Brasil é a CNN, como se fosse o dealer a monitorar que todos eles, se tem que falar do cachorrinho da madame que foi encontrado, tem que sair no mesmo tempo, à mesma hora, no mesmo minuto, na pauta dos jornais televisionados. E também na pauta dos rádios. Por quê? Porque é o telepronto. O mesmo telepronto que é lido na TV Globo, na Jovem Pan, o mesmo telepronto que é lido na Bandeirantes, em todas as emissoras de televisão, ele é projetado pela CNN, emissora dealer desta organização criminosa estabelecida no Brasil. Então, com a falta do senhor Dilson Funaro e com
o governo que ficou estabelecido a tomar posse do Fernando Henrique Cardoso fizeram com que o default do Brasil se prolongasse durante todo esse governo do Fernando Henrique Cardoso, e ele começou a privatizar todas as empresas do Brasil que ele conseguiu encontrar, e toda esta privatização não rendeu benefício algum, porque todas elas, o dinheiro que rendeu, foi alegado que foi gasto na privatização, na extinção destas empresas brasileiras que deram lucro só para eles e que vendeu o Brasil 5 vezes. Então, o agente em campo, ao qual tinha participado no BNDES, nos hotéis e na fundação do IBMEC, e que participou e fez o relatório, e que o IBMEC falou, olha, para ter participado aqui a gente tinha que te cobrar uma taxa em dólar, mas nós recebemos a ordem e que você ia cooperar e fazer os relatórios. Efetivamente, levei todos os manuscritos que na época eram coordenados pela fundação de um grande economista, careca, já falecido, que foi orientado a que não procedesse com os bancos, porque os bancos viram que a possibilidade não era do intelecto ou da falsa inteligência dos economistas da época, que hoje, arguidos e sabendo que quem está aí é um impostor, alegam que não há possibilidade de fazer um novo plano real, estabelecer uma moeda, sem ser a moeda com lastro ouro, porque há a intenção de roubar o Brasil novamente. E claro, quando eles viram a confraria, a organização criminosa vamos dizer assim, dos sobreviventes desde a época do Sarney, conjuntamente com todos os que sucederam depois de Sarney até chegar a Fernando Henrique Cardoso, eles viram que eles poderiam ser levados à prisão. Então eles não quiseram peitar as 60 agências de inteligência e o poder estabelecido mundial. Então foi passado a massa falida do Brasil para um presidente interino, e este presidente interino, que ocupava a presidência do Supremo Tribunal Federal, o senhor Marco Aurélio Melo, foi arguido pelo agente e já árbitro Oscar Aníbal Chiappano com a pergunta: o senhor vai entregar o Brasil e cortar o Brasil como se fosse uma pizza a ser dividida por todos esses facínoras? E a sabedoria do senhor Marco Aurélio Melo falou: fique tranquilo, não farei isso. E efetivamente nós fizemos esse relato para 60 agências de inteligência. Quando o senhor Marco Aurélio
disse, olha, eu agora tenho que assumir o Planalto, eu vou tomar posse agora do Planalto, vou para a presidência da República, ficarei como presidente interino, mas nos vamos ver lá no Planalto. Perfeitamente, eu me recolhi ao hotel, conjuntamente com outra juíza arbitral, e lá permaneci no hotel, até que o serviço de inteligência que cuida da proteção do Planalto, o GSI, entrou em contato, e na época ele era o encarregado a fazer o protocolo, que chegou a ser porta-voz da divulgação de procedimentos, de informações da presidência do senhor Bolsonaro com a população militar, agente de inteligência do GSI, estava fazendo o trabalho libado. Ele nos procurou e falou, o senhor presidente da República, o senhor Marco Aurélio Mello, lhe aguarda no Planalto. Ele encontrou um momento na sua agenda para lhe atender. O senhor se incomodaria de vir até o Planalto e conversar com a agenda internacional do Serviço de Inteligência, que até então, ele sendo do GSI, e todos sabendo que teriam um agente em campo para estabelecer que fosse cumprido a defesa, a pátria defesa do Brasil, nos deslocamos até o Planalto. Ao chegar no Planalto, subimos ao escritório da presidência e permanecemos sentados no hall. E ali aguardando a entrar no gabinete da presidência ocupada pelo senhor Marco Aurélio Mello. Então, imediatamente, depois de 1 hora, entrou o ajudante de ordens do GSI, esta figura que nunca vou esquecer, que fez parte do governo Bolsonaro como porta-voz a fazer as transmissões do procedimento da República Federativa do Brasil, do presidente, no seu dia a dia, e pelas organizações clandestinas inseridas a querer conluios de roubar o Brasil. A primeira coisa que fizeram foi tirar ele como representante do Planalto a dar explicações à população através das emissoras de televisão. Ele foi retirado e colocaram um sujeito que não tinha nenhum preparo. Então o senhor Bolsonaro descobriu que alguma coisa estava errada. E imediatamente ele procedeu com a logística. Ele fechou todos os ministérios. Passou chave em toda a contabilidade dos ministérios. Acabou com os ministérios no Brasil. E ele disse que ia escalar o time dele, independente do conluio dos partidos políticos. Isto ocasionou um temor. E todos aqueles que achavam que ia ser o acharque, que ia continuar o delipêndio e a entrega do Brasil para a China, foi por água abaixo. Porque eles roubaram tanto que a Dilma e a hoje presidente do PT foram até a Argentina contratar as milícias
da Assembleia do Povo para que estes viessem a intervir na invasão do Brasil, e ela foi bastante explícita numa praça na Argentina, onde estavam todos os comunistas da organização do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, sentados na grama a ouvir que, se necessário for fazer trato com o diabo, o capeta, seriam feito para destituir o governo estabelecido por Jair Messias Bolsonaro. Então eles entregaram um cheque, um pagamento do que sobrou do roubo, alegando que eles estavam ensejados no BRICS, mas não tinha mais dinheiro, porque eles roubaram tudo e não entregaram o dinheiro para a China. Então, os chineses sempre vinham aqui, todo mês, buscar o cheque, que era o cheque para eles intervirem, tomar de assalto o território da República Federativa do Brasil. Já com as saudades do senhor Funaro, economista, que através da sua expertise, que trabalhava na fábrica Estrela de brinquedos que não existe mais, e que ninguém mais fala dele, em que todo o grupo que eles alegam que foram os criadores do Plano Real, é uma grande mentira, eles não criaram absolutamente nada. Eles simplesmente se viram com a dolarização do real, do cruzeiro, saiu o cruzeiro, virou cruzeiro novo, saiu e virou o real. E que as notas de R$100 não pararam de circular porque eles não puderam emitir novas moedas porque estava tudo fechado. E quem assim não procedesse em acautelar a moeda já impressa do real, não teria chance, seria abatido. Então, por temor a não serem mortos, começaram a vender as empresas multinacionais, empresas de propriedade do governo brasileiro, a privatizá-las a qualquer preço. E dali eles pegaram todo esse dinheiro, que é dinheiro forte, e ficaram com esse dinheiro para si. E de lá para cá, já que estava tudo já interditado para a defesa do território da República Federativa do Brasil, para que ele, o celeiro do mundo, continuasse a fornecer comida para os países que não tinham capacidade financeira e muito menos terras da Europa ou da Ucrânia, a alimentar a população do planeta, ficaram observando a oportunidade do assalto, que sempre foi a ambição da Holanda, da Inglaterra, que tomou as jazidas da serra onde brotou o ouro, e esse ouro foi levado via Uruguai. Uruguai não tem jazida de ouro, também não é produtor de café, muito menos de soja, e que tudo foi contrabandeado via Uruguai. Então a Serra Pelada foi vilipendiada pela Inglaterra, o ouro está lá. E o café, ele já estava envelopado em sacos de distribuição para supermercados,
a ser entregue ao contrabando do Uruguai, onde estavam estabelecidos os montoneiros, os tupamaros, o MR8 e todos os terroristas da América Latina. Então, a falência do Brasil, que faliu 5 vezes no braço do Fernando Henrique Cardoso, e que ele se safou de ser exterminado, conjuntamente com Sarney e com toda a cambada que quis destruir e quer destruir o Brasil, tudo isto já com vastas provas, todos vistos. Surgiu um grupo que se opôs a que o Brasil sangrasse e que cerceou a justiça, ficava de olho, monitorou a justiça, e que foram os capitalistas de jogo, em que eles diziam: escuta, a situação aqui é a seguinte, vocês estão querendo tomar o sistema de ganhar dinheiro através da notável logística do jogo do bicho. Vamos estabelecer uma ordem. O que vocês querem? Olha, nós vamos acabar com o Tribunal de Alçada e vamos converter o Tribunal de Alçada em regionais, regiões, criando a figura do desembargador federal, cargo que não existe, é inexistente na Constituição. Mas com o aval de boas intenções, à época, o jovem Biden já trabalhava nas fileiras dos Estados Unidos, na Procuradoria de Justiça. E ele agendou todos os postulantes lá nos Estados Unidos que viessem a ocupar algum dia a Corte, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América, como também todos os fiscais em todos os estados independentes, porque lá é uma confederação, são estados independentes, como se países fossem independentes um do outro, mas todos eles semelhantes, todos eles têm Suprema Corte e todos eles submissos a Washington, por causa da sua Carta Constitucional Magna. Eles não podendo desestabilizar os Estados Unidos da América, e que todo mundo deixou de olhar para o Brasil e sonharam em querer tomar os Estados Unidos da América. E eles começaram a atacar estado por estado, a delipendiar as fábricas. Então houve estados que faliram, cidades, capitais, que deixaram de funcionar e viraram cidades fantasmas, e que foram tomadas pelo narcotráfico de vários países. De lá para cá, foi feita toda uma organização mundial, a ambição de querer tomar todo o planeta e fazendo a corrupção na ONU, Organização da ONU. Então, dia 1º de julho se comemora
uma grande logística elaborada por 60 agências de inteligência, a mando de um grande e brilhante economista chamado senhor Funaro. Funaro! Não é o Fernando Henrique Cardoso, não é o Pércio Arida, não é nenhum desses que o único que se deu por ser uma pessoa temente a Deus, o senhor Malan, ele alega, não há hoje, terça-feira 25 de 2024, horas 7h50 da manhã, de junho, 25 de junho de 2024, hora 7h51, nenhuma possibilidade de querer que este Crocker, que foi tirado da prisão através de uma atitude monocrática, de um terrorista, militante, comunista, Fachin, que alega que o processo tem um problema administrativo de localização de endereço e que este motivo em que o sujeito, ao ser descoberto com todas as provas que ele delipendiou a Petrobras, delipendiou o BNDES, fundos de pensão trabalhista, quebrou com o Brasil e foi levado à prisão por um grupo de notáveis que eles até ficaram assustados porque eles falaram, olha, nós estamos indo bem, mas por que nos matam? Por que estamos vivos? Como é que ninguém tentou nos matar? É porque 60 agências de inteligência sempre deram custódia a todos da Lava Jato. Mas o Fachin e toda a membresia do Supremo Tribunal Federal, desde a época do Sarney, foram identificados. E as agências de inteligência vivem de compilar dados. Porque você tem que descobrir todos os ladrões. E você, para tirar os ladrões das sombras, você tem que permitir que eles andem soltos, como baratas, atacando a cozinha. Então, como proceder? Prender os que já foram descobertos ou permitir que eles se exponham e se potencializem a identificar quem está na trama do planeta a querer delipendiar o planeta e tomar conta do planeta. Então foi descoberta todas as máfias, Camorra, Honorable Società, Yakuza, a máfia Java, a máfia do Faru, albanesa, as Farc, o ELN, todos eles, e principalmente 2 países que permitem a multiplicação de qualquer mafioso que queira se estabelecer na China, na Rússia, e tem a sua logística, como é feito nos escritórios da máfia e dos terroristas na França. Todos têm escritório. Que estivemos lá. A investigação da propriedade do sujeito que mais mísseis vende para o terror mundial, que tem a sua casa do lado do hotel Georges V, na Avenue Montaigne.
em Paris, e que ficamos lá, observando a entrada e saída de quem entrava no logradouro deste elemento. Depois, fomos deslocados para o Oriente para observar o comportamento do conluio das tropas de elites que não se misturam com o povo. Ou seja, os que dominam a Índia não estão em publicidade pública. Os que dominam a China não estão em publicidade pública. Os que dominam a Rússia não estão em publicidade pública. Então, este comportamento hoje, através da difusão das emissoras, que falam a verdade, procuram dizer a verdade entre comportamento, entre linhas, a Jovem Pan, permitiu que os que foram advertir Fernando Henrique Cardoso antes que chegasse o Luiz Inácio Lula da Silva, a dizer, não te mete com esse sujeito que ele é o impostor. Ele é um ator com uma máscara que não tem digitais. Então o senhor Malan falou da Jovem Pan e o livrou de ser preso. Ele, o Sarney, Fernando Henrique, todos eles, a querer compactuar no projeto para acabar com a República Federativa do Brasil através de motim, sabotagem, espionagem, conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a situação deles é terrível, ao qual o Gilmar Mendes já se encontra em Portugal e a sua beorragia, ou seja, o seu falar, o seu palorar, alega que não há chance para o senhor Bolsonaro e todos os brasileiros patriotas combatendo esta OCRIM do Foro de São Paulo do Grupo Le Puebla. Transmitiu como se ele fosse porta-voz desta organização do Foro de São Paulo e do Grupo Le Puebla, que eles alegando que se eles colocarem no Supremo Tribunal de Justiça o Lewandowski, e que se eles colocarem submissa à Polícia Federal através de um baixinho superintendente, eles poderiam tomar o Brasil, tomar as terras do Brasil, elaborar toda a área logística de grãos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vai tomar na mão grande. Então, sabido disto tudo, 60 agências de inteligência, com 123 países, com os seus porta-aviões, com seu exército marinha aeronáutica, cercaram a China. E certamente que a Índia viu que fazer trato com a China, viu que fazer trato com a Rússia, viu que fazer trato com o BRICS não foi e não é salutar. Então, a Rússia, descobrindo que a China ficou imobilizada, inoperante,
não tem como deslocar tropas pelo Pacífico e o seu contingente é pequeno, guardado no Caribe, e que ele alegou, olha, o que eu tenho é no Peru um batalhão de logísticos generais prontos para assumir as tropas do Peru, do Exército da Marinha da Aeronáutica, em que eles vão se submeter às ordens da expertise logística chinesa. Da mesma forma que no Brasil, da mesma forma que no Equador, que no México, nos 9 países de 9 presidentes corruptos do Foro de São Paulo, e cujos produtores da droga, que são ocultos, Bolívia, Peru, Paraguai, Chile, Panamá, comportam 10.000 fazendas do narcotráfico só em Roraima. 10.000 fazendas do narcotráfico, todos com bandeirinhas desses criminosos a roubar os insumos minerais e fazer o contrabando para ser entregue a este conglomerado do Foro de São Paulo. Então entendam, quando eles foram descobertos que as reservas de petróleo em Roraima são maiores do que as reservas de petróleo da Venezuela e da mesma qualidade superior do petróleo, identificaram que esta tarefa requer muita logística e dinheiro. E como eles viram que vários sucumbiram, foram descobertos, e agora líderes, representantes da OTAN foram substituídos, e que da noite para o dia acabou a membresia na Europa, e vocês dirão, como pôde acontecer isso se as máfias estavam todas, a alta cúpula da máfia, a alta cúpula, que é presidida por um sujeito que vocês não conhecem, sucumbiram. E por que sucumbiram? Porque tem um que está reinando. E quem está reinando essa máfia, que está querendo se impor à China e à Rússia, é a Nandragueta. Então, o Irã viu que já não pode contar com a China, porque a China não pode lhe dar proteção. Está cercada. E viu que a Rússia também não pode lhe dar proteção, está cercado. Então ele mandou que o líder diplomático nos Estados Unidos da América feche a embaixada e o consulado em todo o território dos Estados Unidos da América e retorne para casa, para a Rússia. E liberou o espaço aéreo russo para que qualquer idiota jogue uma bombinha ou queira alvejar a Rússia. E aí vocês vão ver a finalidade das bombas atômicas. Na Europa, na cama do Macron,
na cama do rei Charles, da Inglaterra, que são todos narcoterroristas, viciaram toda a população, são piratas. E que vem vilipendiando a América do Sul, principalmente o Brasil. Então o senhor Malan, no seu discurso na Jovem Pan, alegou que não há forma de inventar uma moeda brasileira para substituir a determinação da sentença dada pelo Supremo Tribunal Mundial, que as moedas, elas terão que passar por uma contabilidade, todas elas recolhidas no planeta, todas as moedas, e que serão substituídas por uma unidade em que terá o valor em peso ouro, ouro. Então não tem como se estabelecer esta organização chamada Foro de São Paulo ou Grupo de Puebla. Então, o Supremo Tribunal Federal, o Planalto, a Câmara de Deputados, os partidos políticos, o Tribunal Superior Eleitoral, membros do Ministério Público Federal, membros do Ministério Público Estadual, em que todos do Supremo Tribunal Federal estão querendo substituir todos os parlamentares, também dos estados, ou seja, vai mexer na área que não é da sua determinação da lei Louman, de jurisdição, porque os governadores, eles são investigados pelo Supremo Tribunal de Justiça. Federal. E eles engessaram o judiciário, inflaram o judiciário, criaram as regionais dos desembargadores que não existem, que é um cargo apócrifo, desembargador federal, que gasta mais do que vocês possam imaginar, e quem gasta muito mais do que a membresia do judiciário brasileiro é o Tribunal Superior Eleitoral, um grande elefante branco que extorque dinheiro de todos os funcionários federais representativos que eles dizem democratas. Eles sempre se chamaram assim, desde a época de Adolf Hitler. Fizeram a Alemanha, da República Democrática da Alemanha, e botaram um muro no meio. E aí eles começaram a querer se estabelecer na América Central, na América do Sul e nos Estados Unidos da América, e dizer que eles são democráticos. E as pessoas dizem, mas é democracia, todo mundo tem que se tolerar. Mas eles usaram essa palavra, democracia, democratas, para praticar crimes perversos. Então o muro caiu. Então eles foram descobertos, e o senhor Malan falou em alto bom som. Atenção, 60 agências de inteligência. Nós estamos dizendo para este impostor, que se diz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e para o Foro de São Paulo, e para o Grupo de Puebla, que ele foi identificado como impostor pelo senhor Fernando Henrique Cardoso,
que faliu o Brasil 5 vezes, que pegou na mão dele, agarrou na mão dele e não soltava, como dizendo, te peguei, ladrão, você não é o Lula. E olhou para a cara dele como se prende um ladrão, um senhor já de idade. E que ele permaneceu na presença no seu apartamento em São Paulo menos de meia hora, porque foi identificado. Então o senhor Malan falou, nós não vamos compactuar com este roubo, que é um fracasso, que já nasceu para o fracasso. E que o Gilmar Mendes já está em Portugal, querendo fomentar, falando em democracias, em direitos legítimos, otorgados pelo voto, manipulado pelas urnas, totalmente devassadas, que a garantia das urnas é o Barroso, que ele disse que as urnas, conjuntamente com o Maduro, que eles foram os fabricantes das urnas. E quem fez o backup e pagou por isto foi a China. Teve que comprar bancos, o UBS. Vários bancos faliram e continuam falidos. No planeta. Então eu quero dizer para vocês, principalmente para o Conselho de 17 Generais das Forças, em que o Mussi, de dedo em riste, apontando para a cara desse traidor filha da puta, general de merda do exército, que quis sair na porrada com o representante brigadeiro e comodoro da aeronáutica e da marinha, quis sair no tapa, no braço, querendo ameaçar todo mundo. Você está morto. Você vai ser levado para o pelotão. Então todos os membros do Supremo Tribunal Federal, eles têm que ser presos imediatamente. Porque eles já foram identificados. Eles são traidores à pátria, conjuntamente com o Lira, conjuntamente com o Pacheco, conjuntamente com os traficantes que controlam e são laranjas dos partidos políticos brasileiros. E que detém 10 mil fazendas em Roraima. Querem tomar Roraima, as reservas de petróleo do Brasil, os seus minérios e também as terras. Então tem 123 países com as suas forças de exército, marinha e aeronáutica. E 60 agências de inteligência, todos juntos. A captura desta cambada, porque são terroristas, narcotraficantes. Não é um problema de soberania. Então, La Nandragueta quer cortar a tua cabeça, Lula. O Faru, da máfia albanesa, quer cortar teu escroto e teu pênis e botar uma banana de dinamite no... As 72 facções
que operam no Brasil querem acabar com teus sócios, governadores, prefeitos, toda a tua logística. As Farc, o ELN, os venezuelanos, os cubanos não podem te enxergar porque você é alvo. E o contingente de soldados da Marinha, da Aeronáutica e do Exército estão combatendo neste momento, dando suas vidas, que já houve baixas de soldados brasileiros em Roraima. E você tem essa cambada liderada pela CNN a transmitir o telepronto, a ser lido por todas as emissoras de televisão que estão no conluio do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla. Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos árbitro na função corregedor-geral, na investigação da ONU. Hoje, dia 25 de junho de 2024, hora 8h30 da manhã, conforme determinação de 123 países e de 60 agências de inteligência, meu Pix, oscaranibalchiappano@gmail.com, conta Mercado Pago. Meu Pix, CPF 510-466-44734, Mercado Pago. De hoje vocês não passam. Onde forem encontrados, serão acautelados ou abatidos. Entenderam? Fui claro. Tem que ser mais claro do que isto. Isto tudo foi identificado, descoberto. A Fundação Getúlio Vargas, reduto de espiões. A Assembleia do Povo da China não manda em porra nenhuma. É um reduto de milicianos, terroristas, de máfias locais da China. Todos eles, cada um é representante de uma máfia de milhões de integrantes. Que estão cercados entenderam? Fui claro. Viralize isto o máximo possível.